E aqui na abertura do segundo bloco aqui do Metrópole em Foco, abrindo aí, nós estamos recebendo hoje a Júlia Adefonso. Ela aí, já jornalista, já vou dizer aí, especialista em mídias digitais. Ah, e aqui, o currículo dela aqui já está extenso, né? Tão nova, já tem um currículo extenso aqui, ó. Tem experiência profissional aí no Colégio Franciscano, São Miguel Arcanjo. Está aqui também, colega aqui do andar de cima, né? TV Gazeta. Eu falei que um dia todo mundo que sobe um dia cai, né? E ela desceu e ela está aqui no primeiro andar hoje conosco. Ou deu uma paradinha no elevador, né, Pedro? Na Gazeta. Eu vou deixar aqui. Ela tem a Júlia tem formação aqui também, é filha aqui da Casper Libero, né? Faculdade Casper Libero. Se forma agora em 2003, termina agora, né? Graças esse semestre. a Deus. Em 2020, Mais 10 dias aí, tô formada. 2023. 23 dá 82, 41 anos, né? 41 anos eu também estava na mesma situação que você aqui mesmo nesse prédio e não conseguia sair da onde eu estava, né? E se você está muito nova, você está se formando agora, mas só para dar um alento, Lourenço de Aféria, conheceu, Célio? Sim, eu sim. Sensacional, um cronista de primeira. Ele ficou aqui estudando nessa faculdade, acho que uns 20 anos. Uns 20 anos. O melhor jornalista que eu conheci na minha vida, mas ele não conseguia se formar. Jura? Não se formou jornalista porque ele faltava, ele era relapso, aquela época tudo podia. Bom, já abro aqui. Regina Beatriz. A Regina Beatriz também tem um currículo extenso aqui, mas ela é paulistana, do Bosque da Saúde, onde ela está lá até hoje, desde a infânciazinha ali, está ali. Ela coloca aqui, sou mulher preta, sou umbandista, isso aqui nós vamos explorar bastante, hein? Sim. Casada com o Jonathan Loyola, é isso, dos Santos? Isso mesmo. Tá? Bom, e ela tinha o sonho de ser mãe, tinha? Tenho. Tem ainda? Tenho. Tem o sonho de ser mãe. Bom, conversaremos com o Jonathan a respeito disso, né? Bom, antes de mais nada, depois nós vamos explorar um pouco mais aqui. E o Célio Egídio, jornalista, comentarista, ele já deu aqui umas aulas, já falou aí sobre TCCs, já falou aí sobre condomínio, já falou aí sobre problemas de condomínio. Energia elétrica. Energia elétrica. Bom dia aos nossos ouvintes do Metrópole em Foco, da nossa Rádio Trianon. Vamos lá, né, Pedro? Vamos lá. Bom, abrindo aqui. Júlia, vou abrir contigo. Conheço a Júlia um pouco mais tempo. Ela, só para falar aí, se tiver alguma coisa para reclamar das mídias sociais nossas aqui, do Metrópole Foco, da Rádio Trianon, do Gazeta, aproveite agora, o momento é esse. Júlia é a responsável por tudo isso. Bom dia, Pedro. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Eu tô muito feliz de estar aqui. Legal. E confesso que um pouco nervosa. Geralmente eu que entrevisto, não sou entrevistada. É mesmo. Mas estou muito empolgada porque vir aqui é falar de um projeto que para mim é muito especial, um projeto que eu acho que vai para além de ser um projeto que eu fiz para o meu TCC, é um projeto de vida mesmo, de coisas que fazem sentido para mim e acredito que também possam ajudar muitas mulheres. Bom, esse projeto ele é linkado com o meu TCC. Com o seu TCC. Isso. Tem alguma coisa com a Bia também ali? Sim. A Bia, ela participou, né, desse projeto junto comigo. Porque foi uma das convidadas escolhidas para falar das pautas. Basicamente, o meu TCC ele chama Pode Contar. Fiz ele em parceria com a Júlia, que infelizmente não pôde estar aqui hoje para conversar com a gente, para ter essa troca. Essa Júlia é teu clone. É a minha dupla. É a duplinha de faculdade que esteve comigo nos 4 anos. Sim. E a gente fez esse projeto, na verdade, que chama Pode Contar. Ele é um podcast, né? Então, no formato audiovisual, que a gente faz como se fosse um bate-papo mesmo, uma troca entre mulheres
E o foco principal dele é desmistificar alguns tabus que são passados de geração em geração entre mulheres. Então, para esse primeiro bloco que a gente fez, né, focado no TCC, a gente trouxe 5 assuntos que foram super importantes. Então, a gente passou por virgindade, relacionamentos abusivos, cansaço mental, dismorfia corporal e sexo na terceira idade. E a Bia fez parte de um desses episódios, que foi de relacionamento abusivo. Então, foram assuntos que foram muito interessantes, porque a gente conseguiu aprofundar temas que no dia a dia acabam passando desapercebidos, mas que são muito frequentes na vida de muitas mulheres. E isso que foi o mais legal, porque gerou muita identificação por meio do público. Então, você falou é um podcast, isso aí deu base para o teu TCC. Isso. Mas você continua com o podcast. Pensamos em continuar. Não, pensamos não. Não, eu acho que o tema é legal. E chegar num ponto que você chegou abordando essas questões, né, que são mais do que atuais hoje, mais do que necessárias, inclusive, né? Tem que continuar, Júlia. Tem que continuar. Tema é o que não falta. Assunto é o que não falta. Esse mundo é muito plural, né? Então a gente tem assunto para falar, para dar e vender. Então, e você, Bia? Vamos lá. Aí você conhece. Como é que você conheceu a Júlia? Eu conheci a Júlia dentro do nosso terreiro. Olha. Foi num contexto religioso, espiritual, que nós nos conhecemos e estamos juntas até hoje lá. E eu estou muito grata pelo convite, Júlia. Já estou muito emocionada por toda a nossa trajetória juntas. Esse é um tema que mexe comigo particularmente, então uma honra conversar sobre isso. Obrigada, Célio, Pedro, por esse momento. É um momento de dar voz, literalmente, às mulheres. Então, eu sou muito grata por esse momento. O Bia, já te passo aqui. Sério. Bia, você está a Júlia falou em tabus, né? Falou em tabus aí. Você também faz parte, vamos dizer, você está dentro do contexto dos tabus, né? Porque você se coloca aqui como uma mulher preta, né? Então você já tem, já existe um tabu, um preconceito, né? Você fala em umbandista, né? Essas religiões de matrizes africanas, existe aí, estão tentando quebrar todo esse paradigma, todo esse tipo de coisa, mas existe ainda né? Um certo preconceito contra isso, né? Onde, enfim, as pessoas têm querem uma certa distância, tem religiões que só batem para combater, enfim. Então você também está dentro de um contexto assim de exclusão, vamos dizer assim. É exatamente, né? Isso. E como é que é conviver com isso? E aí você participa, quer dizer, você conheceu a Júlia lá, né? E aí de repente deu uma química, olha, estou fazendo negócio, é muito bacana. Aí você passou e você tem um instituto, né? Sim, tem o Instituto Bia, que é realmente uma outra quebra de padrão, né? Uma mulher preta com o próprio negócio, com a própria empresa. Viver dentro desse contexto de preconceito é muita dor, é muita dor. E essa dor emocional do preconceito em si foi um dos motivos que me motivou a estudar a saúde mental. Dentro da minha família, nós vivemos muitos momentos de preconceito. Então, preconceito por ser preto, né? Então, eu já ouvi muitos relatos das minhas avós, da minha mãe, do meu pai, em relação a esse tema, né? Então, é um lugar de dor e um lugar de força ao mesmo tempo. Então, eu fui aprendendo que com a saúde mental a gente pode transformar a dor em força de superação. E é exatamente isso que eu vivo. Tanto que o Instituto Bia foi registrado há 4 meses. E eu estudo a psicologia desde 2007. Então, esse é um ponto de reflexão para mim também, né? Então, desde 2007...
estudando a saúde mental, cuidando das minhas próprias dores e aprendendo a cuidar da dor das pessoas, registrar o Instituto Bia agora, depois de tantos anos, né? E isso tem a ver com a minha autoestima, com a minha capacidade de ter o meu próprio negócio. Por que não? Sim. Né? Por que não? Bom, Célio, fique à vontade. Vamos cutucar as duas então. Vamos lá. Bom, eu vou perguntar para a Júlia e já vou conectar, né, com a Bia. Bom, Júlia, fala um pouco para nós desse mundo maluco das mídias digitais, que para vocês é a coisa mais tranquila do mundo, palatável, para nós nem tanto. Para nós ainda é difícil de entender a velocidade, né? Até ontem não existia inteligência artificial, depois tem, né? E até anteontem não existia o WhatsApp, tem. Até ontem não existia o formato podcast, hoje tem, né? Era só áudio. E fala um pouco para nós dessa conectividade entre YouTube, Instagram, as grandes redes sociais. Como é que funciona isso? E já depois já pergunto para a Bia. A gente vai ter saúde mental com esse tipo de coisa no nosso dia a dia, com 5, 6, 7, 8 mídias. No caso, o que eu falei, nosso tempo era monólogo, né, Pedro? A gente escrevia um jornal, né? Ou fazia um programa de televisão. Sim. Hoje não, você tem que fazer o jornal, jogar na rede todas as social, frentes. depois você vai na frente, depois você se Na inscreve na na rádio rádio. você podia vir de bermuda, Bermuda. de chinela, sandália, havaiana. Estou fazendo uma propaganda, né? Mas tá bom, depois Então, depois a gente isso manda lá. mudou totalmente, mas era uma verdade, né? Só que hoje, se eu fizer isso aqui, por exemplo, você podia vir de camiseta, tá? Camiseta regata Não tinha problema nenhum, ninguém estava vendo, né? Era aquele negócio. Hoje a rádio, ela continua com a linguagem do rádio, mas você está No audiovisual. No aparecendo, audiovisual. quer dizer, você já Então, tem o visual, quer dizer, você já tem que tomar um pouco mais de cuidado. Agora tem um lado até inclusivo, que antes era só o bonito que ia para o vídeo. O bonito dentro de uns traços europeus, babá, Sim, aquela coisa no toda. padrão todo estabelecido. Aquele padrão estabelecido. Hoje não, hoje você tem uma pessoa que não teria, né, aquela qualidade para um vídeo, né, na década de 70, hoje ela está lá fazendo sucesso, né? Fazendo propaganda agora dos outros, né? O Cazé obeso há 30 anos ninguém ouvia, agora o Cazé hoje é um fenômeno. Então, me explica para nós, para todo mundo, como é que funciona isso tecnicamente. Bom, vamos lá. Primeiro, respondendo tudo e mais um pouco, Vai lá. queria só voltar uma coisinha, Sim. porque Volta. da questão da Bia, de como a gente se conheceu, que eu acho importante. A gente se conheceu num cenário dentro do terreiro que a gente frequenta, mas eu sempre fui uma pessoa que passa mil e uma coisas dentro da minha cabeça. Todo mundo tem várias questões e às vezes a gente não trata essas questões e deixa tudo isso ir atropelando nossos sentimentos. E a Bia, obviamente, já sabia que ela trabalhava, né, nessa área e conversei com ela pra gente ter um bate-papo, pra gente ter uma troca bacana. Na época a gente fez uma troca onde ela me ajudava nessa parte terapêutica, de eu conseguir me entender e de conseguir ver quais eram os meus limites, principalmente por essa questão da rede social, por isso que eu quis linkar tudo. Eu acho que eu estou muito inserida em um mundo que ele é momentâneo. A todo tempo tem informação que vem surgindo e a gente acaba sendo sobrecarregado, porque acabamos nos comparando com outras pessoas e às vezes o recorte das redes sociais, ainda mais eu que trabalho com isso, sei que na maioria das vezes não é a verdade. A gente mostra uma parcela da nossa vida, uma parcela do que a gente quer mostrar, mas não o todo. Isso gera uma questão de comparação, enfim, e aí por isso eu e a Bia a gente teve essa troca muito bacana e acabamos nos aproximando. Então, para todo esse projeto foi uma pessoa que eu procurei, porque eu sabia da bagagem que ela tinha, da narrativa que ela tinha e da voz que ela merecia ter mais, né, no espaço de discussão mesmo. Agora, pensando num cenário de comunicação, eu já nasci inserida nas redes sociais, não tem muito o que falar. Sou de 2002, então... Millennium pura. Já nasceu com o celular na mão, Nasci na transição da Millennium para a geração Z, é uma loucura. E assim, hoje em dia a gente tem várias plataformas onde a gente trabalha com rede social, de Instagram, Facebook, que já não está mais tão em alta para um público da minha idade, mas para um público mais velho ainda é o que é mais utilizado.
A gente tem o WhatsApp, o TikTok que está dominando grande parte, né, desse espaço. O Twitter, que agora virou X, que é sempre essa discussão. A gente tem o Trends. Então, são várias formas de comunicação e que são muito importantes. Porque a minha geração é uma geração que é muito imediatista. Então, a gente precisa de veículos de comunicação que sejam muito rápidos. Inclusive, uma coisa que, enfim, foi um estudo realizado recentemente, que vídeos, quanto mais curtos eles forem, mais fácil eles serão aceitos pelo público. Quando você tem vídeos muito extensos, as pessoas não querem te ouvir, elas não querem ter... Vou gastar anotando aqui, vou anotando aqui, que isso aí vai servir de lição. Peraí, não, repete pro ouvinte para nós. Vamos lá, os vídeos quanto mais curtos... Sabe o que é? Eles- O Célio está aqui. Eu não queria falar sério. O desenvolvimento cerebral às vezes não acompanha o abdominal. O abdominal, então, o garfal. Então, Mas quanto, vamos lá. quanto mais curto, Quanto mais curto o vídeo, ele é melhor recebido pelo público. porque- esse curto, o que é? Eu falo de 15 a, no máximo, 1 minuto, estourando. De 15 segundos a 1 minuto. de Exatamente. 15 segundos a 1 minuto. Exatamente. Mas eu não consigo falar em 15 segundos. Qualquer publicidade aqui, um testemunhal aqui é 1 minuto. Tanto é que, pra você ter noção, no TikTok, antigamente, 2020, né? Quando ele começou a ter um pouco... Acabou com a gente. Se ela falar antigamente, Não, ela- neandertalmente, Não, eu que Pedro, vou falar. pelo jeito que ela tá falando, Acabou. a gente fez reportagem Ela do dia do humilhou. FICO, né? Olha, Léo, tá um sério, Pedro, é o dia do FICO, o cara tava aqui, tá falando que ia ficar e tal. Ela agora humilhou. Nossa senhora, acabou Em com a gente. 2020, há poucos anos atrás... Melhorou. A gente tinha um formato de rede social para Instagram e para TikTok que estavam surgindo esses vídeos mais curtinhos. E eles eram focados em dança. Todo mundo dançava e era isso, e era para isso que esses vídeos serviam. Conforme a plataforma foi evoluindo e o público foi tendo mais interesse, acabou reduzindo um pouquinho essas dancinhas e foi uma coisa gradativa. Hoje em dia, a gente tem poucas danças nas redes sociais. E a gente tem muito conteúdo, mas não é um conteúdo estático, não é uma pessoa sentada falando com a câmera, porque isso não chama mais atenção. Já tá ficando passado, era uma coisa que há 1 ano era, nossa, vou fazer um vídeo, vou colocar a câmera aqui estática, e é isso. Hoje em dia a gente tem que brincar com o ângulo. Então eu começo gravando com a câmera na minha frente, depois tem que colocar a câmera no teto, olhar pro teto. E a gente tem que fazer essa brincadeira, porque as pessoas elas acabam cansando. Parece que por a gente estar numa geração que é tudo muito rápido, é tudo muito instantâneo, quanto mais a gente fica no modelo estático, mais cansativo é para o público assistir. E aí começam a entrar várias questões de algoritmo, de mudanças, de tendências, do que a gente tem que fazer. E o do momento a gente tem 3 segundos para chamar a atenção do público. Não, peraí. Tá muito rápido, calma. Além de ser no máximo 1 minuto, ainda não pode ser estático. Não. Tem que Então ele brincar tem com a que ter câmera. uma dinâmica dentro desse 1 minuto. Exatamente. Acho que dinâmica não Não, nasci eu nesse queria só tempo, não. perguntar o Muito seguinte. complicado, Pedro, muito complicado. Com todo respeito aos ouvintes, aos internautas, o que nós estamos fazendo aqui? Porque você está falando em coisinha de minuto. E não pode ser estático, nós estamos aqui, todos nós sentados numa cadeirinha, falando para as redes sociais, o público está na rádio. Bom, é uma notícia, né? Isso aqui é um bate-papo, é uma notícia. Sim. Isso aí, esse tem um consumo, É uma um coisa caráter diferente. A gente fala que tem produtos diferentes e as plataformas são diferentes entre si. Então, quando a gente foca em rede social mais atual, assim, mais recentes, então Instagram, TikTok, por exemplo, eles são plataformas que a gente consome num curto período de tempo e muitas vezes ao longo do dia. Então, eu não vou parar pra mexer no Instagram por 2 horas seguidas, porque às vezes eu tô no metrô, às vezes eu tô indo no dentista, eu tô na fila pra pagar alguma coisa e eu entro rapidinho pra olhar. Então, são Tem que ser muito conteúdos que rápido. são curtos, Tá. exatamente. Aí você falou esses mais modernos. Isso, né? agora, Aqueles mais antigos, por exemplo, Orkut, ICQ, isso aí. Esse isso aí pode- já deu tchau faz um tempinho pra gente. Aquele que fazia. Lembra daquele? Orkut. Nossa, Pedro, você falou Orkut, Pedro. Orkut, lembra do Orkut? Eu tô passando vergonha. A menina falando de Eu TikTok. tô tentando 30 recuperar a senha do segundos. Mas eu Tô tive tentando Orkut, recuperar a gente. senha Tá do falando- Orkut até hoje. Júlia, tá. Então vamos lá. Então a gente já começou a entender. Então,
nós temos essas mídias as mais recentes, Isso. né? E outras que e estão... elas conectam com o convencional como? Vamos falar de nós, jurássicos, rádio, ou nós que escrevemos para jornal. Embora o nosso jornal já está com vídeo, na página já tem o vídeo, Sim. O Gazeta A gente SP tem já que tem vídeo. ter conteúdos mais interativos. Então, explica a interatividade. Vou explicar. Vamos lá. Primeiro que quando a gente pensa num formato, por exemplo, de rádio ou de um programa, ainda tem espaço sim, mas para aquelas pessoas que estão procurando esse conteúdo. Por isso que, inclusive, o formato de podcast cresceu muito. Falo podcast e não videocast, que eu vou explicar certinho. Exato. Mas existe uma diferença e esses programas mais extensos, que a gente fala que passa de meia hora, por exemplo, é quando a pessoa realmente procura aquele conteúdo. Por isso que são conteúdos mais nichados. Então, por exemplo, hoje a gente está batendo um papo sobre vários aspectos, mais focado nessa parte de mídias sociais, vamos falar assim. Então, é um conteúdo para quem se interessa por esse assunto. A pessoa vai pesquisar e ela vai assistir porque faz parte do interesse dela. Ponto. Então, ainda assim tem espaço. E aí a gente consegue distribuir isso para a parte de interatividade num Spotify, num Deezer. São, né, plataformas que a gente consegue colocar, por exemplo, os nossos episódios. Ou também no YouTube. Além de, obviamente, rádio e televisão. São plataformas que a gente consegue estar usando desse conteúdo que está sendo gravado aqui agora. Agora, como transferir isso para, por exemplo, um TikTok ou para um Instagram? Aí, nesse caso, são os cortes, que estão ficando cada vez mais famosos. Então, por exemplo, a gente pega uma fala do que eu disse agora há pouco. A hora que eu falei que os videozinhos, eles têm que ter no máximo de 15 a 1 minuto. Você pega esse recorte dessa fala minha, que tem 15 segundos, por exemplo, corta no editor de vídeo e posta no Instagram. Como se fosse uma chamada. Aí a pessoa tá lá rodando o feed dela e vê esse vídeo. Putz, que conteúdo interessante. Eu quero assistir na íntegra. Aí ela procura o YouTube e aí ela assiste o conteúdo. E é assim que funciona essa interatividade e essa troca. Agora, para quem trabalha, por exemplo, muito com matéria escrita. Matéria escrita nunca vai morrer, gente. Não tem como. Porque as pessoas gostam ainda desse conteúdo. Eu sou uma pessoa que consome bastante conteúdos escritos. Eu gosto do audiovisual, sim. Não sou tanto da redação. Não seria uma área que eu, por exemplo, trabalharia. Porque eu gosto mais do audiovisual, que é uma coisa que eu me encaixo. Mas ainda assim eu consumo bastante conteúdo que é escrito para jornal, para revista, enfim. Porque eu acho que isso é importante e tem uma credibilidade muito grande ainda. Porque todo mundo hoje em dia é jornalista, todo mundo hoje em dia cria conteúdo, todo mundo é gente na internet. E às vezes os conteúdos não são da maior veracidade, vamos falar assim, não é tão certeiro. Por isso que a gente sempre tem que ter um pé atrás com tudo que a gente vê na rede social. Certo. Sim, isso eu navego bastante, né? Para entender um pouco aí o TikTok, principalmente. E às vezes, Pedro, a gente esbarra, né, em conteúdo técnico que a gente já conhece, né? E a pessoa tá falando lá no podcast com X mil visualizações e sem você sabe que aquilo lá Sem é um base. conteúdo, não é nem verdadeiro, não é nem falso, né? Aquilo lá não está conectado ao assunto. isso mesmo. Vamos dizer um outro termo que é fake total que a pessoa está falando, ou está inventando, né, literalmente. Por isso que essas matérias jornalísticas, elas são muito importantes ainda. E tem como a gente trazer isso para um cenário do digital, da rede social. Eu trabalho na Gazeta, sim, né? Hoje em dia estou lá como estagiária até o fim do ano. Mas eu também tenho uma agência de marketing digital para além. E aí eu faço trabalhos com alguns clientes, tenho alguns clientes que são fixos, inclusive o Pedro. Mas eu trabalho no YouTube do Pedro. Pago direitinho, viu? Paga direitinho. Mas eu também tenho outras pessoas que eu faço trabalhos pontuais. E eu acho que esses trabalhos pontuais são focados em, por exemplo, eu tenho uma assessoria que eu trabalho direto com ela. E ela fala, Ju, fulana de tal fez uma matéria assim, assim, assado. Será que dá pra gente jogar isso pras redes sociais? Ela me manda a matéria, eu leio. E a partir da leitura que eu faço dela, eu falo, a gente pode trabalhar essa matéria com a profissional, por exemplo, foi uma médica ginecologista falar sobre, enfim, vaginismo, né, um assunto. Então, a gente pode pegar esse assunto, ela gravar um vídeo comentando um pouco sobre o tema e dizendo que deu uma entrevista. Quando ela falar isso, a gente pode colocar recortes da entrevista, a gente pode colocar trechos, dá pra gente fazer um conteúdo dinâmico na rede social pra mostrar essa matéria.
que é uma divulgação. Porque se você colocar print da matéria, ninguém vai parar para ler. Tá. Essa é a verdade. Aquele conteúdo aí já árido entra- você transforma em algo palatável para esse Exatamente. público que é 15 Aí segundos. você dá uma mastigada para tornar ele um pouco mais... É meio que técnica de vendas, né? É meio que técnica de venda porque você cria o desejo da pessoa consumir Exatamente. determinado produto. Então né? a gente não dá a carta toda. É a mesma coisa que eu falei do Ah. corte. O corte do podcast, o corte de um programa. Vamos colocar um trecho na rede social. Para aquilo chamar atenção, para a pessoa procurar o conteúdo depois. Então é importante, por exemplo, quem vai fazer alguma coisa, como nós aqui na rádio, às vezes gravar alguma coisinha rapidinho, fazendo a chamada, Isso colocar. mesmo. Estou aprendendo. Tá viu? aprendendo? Eu vou chegar lá. O Então, Bia. eu só queria agora É. fechar com a Bia. Bia, Então, agora, Bia, agora vocês. Agora a Bia é a Bia- psicóloga, ela só Então. analisou tudo até agora. Agora ela vai dar. Para nós é uma insanidade, Bia. Uma palavra que ela falou muito legal. As pessoas estão se comparando na rede social. A rede social é um recorte, né, da vida. Vamos dar um exemplo. Eu vou colocar a foto daqui, colocar no meu Facebook Sim. e tal. Hoje tivemos com a Bia, com a Júlia, eu e o Pedro. O que a gente costuma fazer? Tá. O que legal, né? O cara passou a manhã inteira batendo um papo na rádio, que programa legal. Mas eu carregando no supermercado 7 horas da manhã no elevador, Não, você não vai ninguém fazer viu isso. isso, né? Ninguém viu isso. Né? E sobe, o elevador vem, daí você pensa que está aberto, fecha, volta, fica a caixa. Ninguém viu isso. E a pessoa só vê esse momento bacana, vamos falar assim. O que pega, hein, Bia? Olha, esse é um ponto de atenção muito importante nas redes sociais. Eu venho aprendendo muito com a Júlia, porque o meu desafio, quando fizemos a parceria, né, eu cliente da Júlia, o meu desafio com as redes sociais foi encurtar os meus textos e os meus vídeos, porque eu sou a pessoa do textão. Eu sou a pessoa de textão. E a Júlia falava, me ensinou. Bia, o que você quer falar essa semana? O que você quer falar esse mês? Eu quero falar sobre autossabotagem. Um exemplo. Bia, então, nós vamos precisar fazer de 15 a um minuto de vídeo. Tá bom, vamos fazer uma legenda mais curta. E agora? Como é que eu vou fazer isso, Júlia? Eu gosto de falar mais, eu gosto de fazer reflexões Eu quero ser o longas. Estadão, não quero ser JT, né, meu? Exatamente. JT não. Imagina quero ser a Bia Estadão. terapeuta vai falar assim, gente, sou fica Estadão, calmo. não Não, sou não é só JT. isso, falar, fica calmo, tem que falar muito mais. Exatamente, eu gosto de fazer reflexões mais longas. Então esse foi um desafio para mim, porque por todo esse contexto que a Júlia acabou de explicar, que ela me ensinou fazendo o trabalho comigo. Então isso já é um desafio dentro da rede social, porque você precisa acelerar. E eu tô na contramão. Eu não tô no caminho do acelerar. Eu tô no caminho do desacelerar. Mas Com talvez, perdão, cortando aí você, mas talvez pela própria profissão, porque você Exato. tem workshops, tem uma série de coisas, e muitas vezes você tem que falar uma coisa e depois tentar explicar aquilo que você está falando. Exatamente. Então, Dentro quer desse dizer, você contexto de vai- ansiedade, Né? de É. tantos transtornos de ansiedade, quando você precisa acelerar, então quando a Júlia traz, o público não tem paciência de ouvir ou de assistir um Mas eu sou vídeo psicólogo, mais de 1 minuto, aí Não é? você já começa a prestar atenção nesse gatilho de ansiedade que tem por trás desse comportamento. né? Seu também? Das pessoas. Que elas vão ficar virando Eu- que nem maluca, né? Exatamente. É o scrolling infinito que a gente chama, né? Como? Scrolling infinita. Que a gente fica meio que rodando assim a tela infinitamente. Não pode esse ar Eu de também paisagem. não- eu Ele também tá não com sei. ar de paisagem. Eu só tô né? anotando aqui. Ele Uma fica aula. Eu não sei nem escrever isso. Olha, eu acho que é o seguinte, os nossos ouvintes, o pessoal tá falando assim, Os só dois. tem maluco hoje naquela mesa. Ou eles vão Ontem eu tava falar. com o secretário falando das obras, dos problemas, falando de chuva, do Enel, falando, o secretário de obras aqui. Hoje nós estamos caminhando, o pessoal vai falar, mas Que contraste. Não, é você não precisa de uma, você precisa de um psicólogo. Não, é que a gente conseguia bater no convencional. Nela a gente só tá apanhando. Nossa, então
a pessoa entra são gatilhos da ansiedade que ocorrem Exatamente. com essa... Ponto de atenção da rede social. Gatilhos para a ansiedade, comparação, então, gatilhos que levam a baixa autoestima. Então, a vida do outro é mais interessante do que a minha. Então, a vida do outro é mais alegre do que a minha. Então, a maioria de nós estamos compartilhando os momentos de vitória, os resultados, as alegrias. Mas nós não estamos compartilhando o mercado carregando o mercado no elevador. Nós não estamos compartilhando o processo para chegar até aquele resultado. Todo o processo tem esse caminho de desafio, esse caminho de dor, de cai, levanta, de cansa, descansa. E nós não estamos mostrando isso na rede social. Nós estamos mostrando descansado. Estamos mostrando sorrindo. E esse imediatismo que a Júlia vem explicando para a gente é o que mais é trabalhado dentro do consultório. Porque hoje a rede social, você clica e aparece o que você quer. Só que a vida não é um clique e acontece o que você quer. Mas a gente está tão programado no cérebro com essa tecnologia de um clique, você abre a tela, você já está com a pessoa. Então, clique, você abre a tela, já tem lá a informação que você quer. E o nosso dia a dia? E um processo de emagrecimento? É num clique? E um processo de luto? É um clique? E você superar uma dor vivida de um preconceito, de um relacionamento abusivo? Então, a gente fica sendo estimulado o tempo inteiro a ter resultados rápidos. E o nosso tempo natural não é rápido. O nosso tempo natural é longo. Você acha que o ser humano está se frustrando cada vez mais? Muito. E aí ele está procurando, eu vou colocar só aquilo que eu queria ser. Isso. O resto eu vou esconder. Agora, não seria importante, por exemplo, esse tipo de assunto, isso daí que vocês estão colocando, que as pessoas começassem a cair um pouco mais na realidade e falar o mundo real é cruel. Isso. E esse mundo é cruel. É. Então, a gente tem que aprender a trabalhar com esse mundo. E eu estou falando porque depois com a chegada aí da internet, né? Porque você vê que essas coisas acontecem. Antigamente as pessoas consumiam jornal, isso, aquilo. É lógico, tinha aquelas revistas de fofoca, aquelas coisas muito bonitas. Na minha época, tinha uma revista jovem chamada Pop, lembra? Sim. Revista Pop. E a moçada se ligava naquilo, na revista Pop, porque eram as redes sociais, né? Tudo era lindo e maravilhoso, tudo era bonito, acampar, fazer isso, trilhas, eram umas coisas malucas. Era a nossa internet, vamos dizer, ela tinha a função dessas redes sociais, essa revista. Mas a realidade era completamente diferente. Exatamente. Depois que você encostava a revista, você tinha que trabalhar, você tinha que estudar, você tinha que acordar, você tem horário para dormir, você tem... Aos 18 anos o cara se alistava, né? Aos 17 depois ia servir exército. Né? O mundo era outro, completamente diferente. E isso até é um adendo que eu queria fazer aqui, que é até a Bia tá falando das pessoas não querendo mostrar a realidade, que você falou do supermercado, por exemplo. Agora, como tá vindo essa tendência de chega do perfeito, que é uma coisa que tá vindo nas redes sociais, quanto mais perfeito você se mostra, mais afastado do público você fica. Então, eles estão começando a criar agora a identificação. A identificação. E aí surgiram os fotodumps. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Fotodump. Não. Fotodump. Eu não. Vamos Isso. lá. O fotodump, ele é basicamente você pegar momentos aleatórios da sua vida, ou da semana, do mês, e aí você coloca, agosto dump. Foram alguns momentos do meu mês de agosto. E você coloca momentos aleatórios. Pode ser você com compra do mercado na mão, você deitada, cansada, com um livro. Obviamente, é tudo foto, entre aspas, meio que posada. Né? Você não vai postar uma foto que você não se sente confortável na foto. Mas é para gerar essa identificação um pouco mais próxima da realidade. Ainda não é a realidade. Então, tem muito essa questão. E até de tentar trazer isso um pouco mais pra gente enxergar no mundo real os nossos problemas, tudo.
é muito onde se encaixa a ideia do nosso podcast. Muito dessa questão das redes sociais, de como elas vêm afetando as nossas vidas. Porque a gente olha para um relacionamento na internet e fala, caraca, queria um relacionamento igual. E a gente não sabe o que acontece nos bastidores. Exato. A gente não sabe se está rolando um relacionamento abusivo, por exemplo, ou se tem uma pessoa postando que está trabalhando e, na verdade, em casa ela chora desesperadamente porque está exausta. Ou se tem uma pessoa que está sofrendo de um burnout e está postando lá dicas para as outras seguirem sobre o trabalho. Enfim, é um universo muito traiçoeiro, na verdade. Acho que essa é a palavra. Porque, por um lado, a gente está mostrando uma imagem, que é a persona que a gente cria, né? Para se comunicar com o mundo. Mas, em paralelo, a gente tem nós mesmos. E aí é uma briga muito grande. Porque você começa a conflitar entre quem é você e quem é a persona que você está criando. E você tem que criar conteúdo, entre aspas, para essa persona o tempo inteiro tá bem. Para as pessoas olharem e falar, caraca, como é legal a vida daquela pessoa. Você tem que ser interessante. Em um mundo onde tudo acontece simultaneamente, você tem que ser interessante. E uma narrativa que tem muito nas redes sociais é tipo, romantize a sua vida. E esse é um tipo de conteúdo que eu mais vejo hoje em dia. Romantize a sua vida, romantize acordar cedo, romantize o seu trabalho, para as coisas terem mais sentido. Porque tudo que você faz é legal. É até um lado mais positivo das... Mas continua sendo um Mas lado mas fake tem, também, mas tem né? um lado Porque não é tóxico real. disso. Não é Acordar real. cedo Não não é é legal. real. Acordar cedo não é legal. São Ganhar recortes. pouco, acordar cedo e É. São e muitos pontos de churrasco de atenção, né? carne Muitos dura. pontos de Não, Não, mas atenção. não é bom não. Eu vejo isso. A Romantizar. gente entrando nas mídias, você vê assim, você fala assim, pô, o mundo é tão perfeito, né? Olha, não sei por que será não leva essas mídias sociais, talvez lá pro Hamas, né? Para ver que ele, poxa, meu, Também olha, não o que vocês damos estão melhor. fazendo, olha, tem coisa melhor, é muito mais bacana. Não é real. Não Não é. é. Não é real. A Nem um vida, pouco. o teu dia a dia, ele é completamente diferente. Total. Tanto é que teve um episódio que a gente fala sobre cansaço mental, que foi muito bacana no episódio, no podcast. E esse episódio em si, a gente trouxe a Renata Rebelo, né, também, que ela é uma psicóloga, terapeuta, né, num geral, e treinadora de pessoas, que isso foi muito bacana. E junto a gente trouxe a Fabi, que quem indicou, inclusive, foi a Bia. A Fabi, ela participa de um projeto lindo também, de a pessoa se reconhecer, né? Se conhecer e se reconhecer. Então, foi tudo uma troca muito legal. Elas não se conheciam e super se conectaram uma com a outra. Então, a troca nesse episódio foi ótima. E a gente estava conversando sobre essa parte do cansaço mental, da pressão que muitas mulheres, principalmente, que é uma questão geral, né? Homens, mulheres, enfim. Mas foi focado no caso dela, de ter que levar, no caso, o dia que ela descobriu que estava mesmo sofrendo de burnout, ela tinha o aniversário do filho, aí ela tinha que preparar o bolo pro filho, ela era servidora pública, então ela tinha que trabalhar, e aí ela tinha que cuidar da casa, ela tinha que preparar a festa, e a cabeça explodindo, e quando ela contou, tipo, olha, estou sofrendo disso, o irmão ainda zoou, nossa, mas você vai ficar fazendo o que em casa? Você vai ficar vendo TV? Porque as pessoas não dão o devido valor. E aí a gente falou muito sobre a rede social, porque tem muita gente que usa a rede social numa positividade tóxica. Foi uma coisa que a gente abordou muito no episódio. A positividade tóxica é basicamente você postar, ai, minha vida é perfeita, eu acordo cedo, aí eu vou, preparo um café da manhã super gostoso, super saudável, porque eu tenho tempo. Depois eu vou ainda, faço uma academia, tudo isso ainda são 6 da manhã. Aí eu faço academia, saio da academia, levo meu filho pra escola, volto pra casa, me arrumo, vou pro trabalho. É quando você consegue colocar a sua rotina dentro de um padrão que é quase impossível de ser seguido. E aí você tá influenciando as pessoas, mostrando a sua rotina, mostrando a sua positividade de que a vida é linda, só que de uma forma onde elas começam a se comparar excessivamente. E o foco da Fabi, inclusive, que ela trouxe muito pra gente, é que, na verdade, ela mostra a rotina dela, porque ela é uma pessoa que ama acordar cedo, ela ama fazer exercício, ela posta, mas ela sempre vem com a narrativa de não se cobre. Eu tô aqui treinando porque isso é uma coisa que pra mim não é terapia, mas é terapêutico. E o que te faz bem? O que te faz relaxar? O que te faz não se sentir sufocado com a sua realidade? O que faz você não querer fugir e tentar mostrar uma coisa que você não é? Então é muito legal porque a gente tem essas narrativas e essas trocas que dentro de um mundo onde, de novo, a gente tá só cheio de informação e bombardeado o tempo inteiro com coisas
diferentes e assuntos diferentes. E a gente tem que estar inteirado sobre tudo, porque se você for pego numa conversa que você não souber de alguma coisa que tá rolando, Exato. nossa, como que você é desatualizado. Só que, cara, eu não tenho só isso. Eu tenho um mundo de coisas pra viver, eu tenho a minha vida pra viver também. Então é um debate muito doido e que foi muito bacana com ela, inclusive. Júlia, só fazendo uma vírgulazinha, você não acha que está acontecendo o mesmo que lá dos grandes escritores gregos? Eles escreveram algo de alguém que lutou em guerras distantes, alguns morreram, viraram heróis, eram semideuses, algo distante. E todo mundo gostou dessa leitura porque era muito distante da sua realidade. Será que hoje, em pleno século XXI, eu não estou me apegando a uma influencer que sobe no jatinho, que viaja, vai para o Caribe, volta? Será que esse herói grego não está hoje na rede social? 100%. A gente tem uma linha, principalmente no TikTok, que são de pessoas com um poder aquisitivo extremamente alto. E o conteúdo delas não é ter conteúdo, é mostrar o que elas têm. Não é sobre ser, é sobre ter. Então, eu vou mostrar a minha coleção de bolsas de grife. E aí, a pessoa que às vezes não tem o que pôr na mesa para comer, ela se entretém com esse conteúdo. Porque ela foge da realidade dela. Então, acaba entrando nesse cenário de fuga mesmo. De você viver a vida do outro para esquecer um pouco do que você está sentindo. E aí você mascara os seus sentimentos e mascara a sua insatisfação. Então, eu acho que entra muito nesse aspecto. Muito legal. A Bia... Bia, você como psicóloga, uma pessoa que até você falou aí que é umbandista e tem um terreiro, né? Você tem pessoas que vão, lógico, vão buscar um lado espiritual. Muita gente vai buscar assim uma palavra de apoio, e vai buscar cura, vai buscar alguma coisa, né, que falta ali. Não que você se utilize, ali é o lado religioso da coisa, mas você percebe, né, que está faltando algo e que muitas vezes não é ali que a pessoa iria resolver o problema dela, né? Ela está buscando alguma coisa porque ela simplesmente caiu nessas ciladas aí de começar a acompanhar e ela começou a se frustrar, a falar, bom, peraí, tá tudo bem, a bolsa de grife, a viagem, isso, mas a minha realidade é outra, eu não tenho nada disso, e aí começa a frustrar, né? Começa a frustrar. Você vê isso, assim, dá para fazer uma relação entre, vamos dizer, o seu trabalho de psicologia com essa coisa meio que religiosa? Total. A saúde, ela é integral. Espiritual, mental, emocional, física, social. Quando a gente trabalha a saúde, a gente trabalha todas essas partes, porque é o nosso todo, né? Todas essas partes nos compõem. Então faz todo sentido trabalhar o espiritual dentro de um processo terapêutico. Como que a gente faz isso? Nós vamos sempre entrando em contato com quem é aquela pessoa. O que é espiritualidade para ela. Então, no meu caso, eu cuido da minha espiritualidade dentro da religião. Sim. Tem pessoas que cuidam da espiritualidade fora de religião. Não são vinculadas a religiões. Então, a espiritualidade ela vai para além da religião. E como que a gente define espiritualidade? A espiritualidade ela é o contato com a nossa essência. Quem somos? Quando nós somos pequenininhos, nós simplesmente somos. E nós somos espontâneos e somos como somos. Na medida que nós vamos crescendo, e aí a gente precisa, então, pertencer e fazer com que as pessoas, então, fiquem alegres com quem nós somos, porque a gente começa a perceber isso. Né? Então, de repente, eu quando estou criança, eu quero subir na mesa, sentar na mesa e conversar daqui da mesa. Não pode sentar na mesa, é feio, você tem que sentar na cadeira. Pronto, então eu já não posso ser espontâneo. Então, eu já tenho que seguir um padrão, já tenho que seguir uma regra. E assim por diante. Chega na escolinha, a mesma coisa. Então, você tem que sentar de perna fechada. Então, você tem que falar baixo. Você tem que ter o cabelo liso. Daí por diante.
Então você começa a perceber que ser quem você é, na sua essência, já não é tão tranquilo assim, já não traz bons olhos. Então você começa a perceber que você precisa ser o que a mamãe, o papai, o tio, a professora, o amiguinho estão falando para você ser. E o que vai acontecendo com isso? Nós vamos reprimindo quem somos. Nós vamos colocando a nossa essência dentro de uma persona. Então, como a Júlia traz a persona da rede social, é a mesma coisa. Então, eu preciso falar baixo para que as pessoas me aceitem, para que as pessoas me ouçam. Então, eu preciso ser magra para que as pessoas possam querer ficar perto de mim. Então, eu começo a perder a minha espontaneidade, eu começo a perder a minha originalidade e a gente se perde da nossa essência. Como a gente faz para resgatar essa essência? Como a gente faz para resgatar essa espiritualidade? Espiritualidade é o retorno à nossa essência. É olhando para nós mesmos. Quais eram as minhas vontades de criança? Quais eram os meus sonhos de criança? E eu fiz isso dentro da religião. Eu consegui voltar o meu olhar para mim, da minha capacidade, de quem eu era, da minha essência, dentro da Umbanda. Antes de chegar na Umbanda, eu passei pelo Candomblé. Então, quando eu tinha 7 anos de idade, eu tinha toda uma alergia no corpo inteiro. E meus pais me levaram em muitos médicos e fiz milhões de tratamentos e nada resolvia aquela alergia. E aí, a minha família, uma parte da família religiosa no Candomblé, outra parte Umbanda, outra parte católica, e então um encontro ecumênico dentro da família. E aí eu passei por um ritual dentro do terreiro, quando eu tinha 7 anos, voltado para essa alergia. E dali em diante, eu nunca mais tive essa alergia no corpo. Olhando o meu corpo, nem manchas tenho, então não dá nem para imaginar que eu já tive o corpo todo empipocado, marcado. E aquilo registrou muito em mim, quando eu tinha 7 anos. Pensei, nossa, como é que é isso? Como que isso aconteceu? Como que meu corpo melhorou? Então, ali, desde os 7 anos, eu comecei a perceber que tinha algo ali, com mistérios abertos, mistérios fechados, que fazia bem para mim. E dali eu comecei a frequentar a religião do Candomblé. Depois passei pela igreja, por influência da avó paterna, a igreja católica. Eu também me sentia muito bem dentro da igreja. Eu me sentia muito bem nas missas, as aulas que tinha, eu também me sentia bem. Eu falava, mas isso faz sentido. Não, mas eu gosto disso. Depois eu passei pela igreja evangélica com a avó materna. E aí tinha as aulas lá também. Tudo pequenininho, assim. Todos 6, 7, 8, 9 anos. E aí eu fui percebendo que o que as religiões traziam de sabedorias divinas fazia sentido comigo. Não, é verdade. Deus fala que não pode julgar outra pessoa. Que todo mundo é igual. Que não é porque um é diferente fisicamente que é melhor ou é pior. Então eu percebi que dentro das religiões, do contexto religioso, eu pude retornar à minha essência. Eu pude ser quem eu sou, com a bênção divina. Então era assim que eu estava entendendo nas aulas. E segui. Então o meu contexto de retornar à minha essência, cuidar da minha espiritualidade, sempre foi dentro de um contexto religioso com esses ensinamentos. Mas eu atendo muitas pessoas que fazem esse retorno a si mesmo em processos, por exemplo, meditativos, com áudios meditativos, através de yoga, através do estudo da psicologia, através do estudo do autoconhecimento, o coaching, por exemplo, a constelação familiar. Então, os estudos também possibilitam que a gente entre em contato com a nossa espiritualidade, que é esse retorno à essência. Então, quando eu estou atendendo alguém, eu estou com o ouvido, a escutativa para a pessoa. Né? Então, eu não vou dizer para ela assim, eu sou um bandista, vai ser um bandista também, viu? Porque a Umbanda fez bem para mim, então vai fazer bem para você.
Não. Não, Não. essa é a minha história. Sim, sim. Esse foi o meu contexto. Mas aí eu pergunto para a pessoa: você cuida da sua espiritualidade? O que é espiritualidade, Bia? E aí eu faço toda essa explicação. Então, Bia, você é nova, você tem 36 anos. 36 Então, anos. você é uma pessoa nova. Eu tô falando porque eu tenho filhas com Sim. 36 anos. Então, e por outro lado, você tem aí a Ju, que é um pouco mais nova que você, né? Ela tá mais... Só que a Ju, e eu queria só fazer uma coisa. A Ju está com 21 anos. Isso. É uma idade, Ju, que todo mundo acaba se utilizando das redes sociais, porque assim, é a tua geração é a sua geração que está consumindo. Né? A sua geração, até uma geração um pouquinho mais nova, aí, mas alguns aninhos aí só, mais nova, que consome essas redes sociais. Né? Só que hoje você você produz conteúdos para essas redes sociais, então você tem uma certa responsabilidade. Falando do que você está falando e da forma como vocês estão fazendo, você tem uma certa responsabilidade. Eu acho que você fala, olha, eu não vou colocar isso porque não é real, não é isso que eu quero, não é isso que eu prego, né? Porque tem muita gente que prega alguma coisa, chega, mas para mostrar, acaba fazendo outra, mas quer dizer, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Exato. Né? Então, não é essa coisa. Como é que você vê a sua geração hoje nas redes sociais? Você que está ligada com a Bia, está dentro desse projeto que é muito legal, né? E de repente nós estamos falando de espiritualidade, que é uma coisa um pouco mais profunda, que muitas vezes as pessoas estão lá e eu quero saber de igreja, eu quero saber disso. Não é. E de repente não é isso. A Bia não disse, a Umbanda fez bem para mim, mas de repente para você até ser ateu, mas dentro seguindo algumas coisas que você acha que são éticas, né? É importante. O ateu não acredita em coisa alguma, mas enfim, mas de qualquer forma você tem que buscar alguma coisa que lhe faça bem. Como é que você prega isso, hein, Júlia? Então, é muito complicado. Essa questão, principalmente de religião, é uma coisa que eu nunca exponho. Não falo. Eu tenho uma tatuagem, inclusive, nas minhas costas, que está escrito axé, por conta da minha crença. Aí você cobre. Eu cubro. É mesmo? Eu cubro. É mesmo? Dependendo do lugar que eu vou, eu não mostro. Porque tem um preconceito muito grande. É uma coisa que é íntima minha. Tá. Por exemplo, a Bia já coloca... Mas você fala do preconceito, você fala das religiões de matrizes africanas. Isso. Tá. É ainda um preconceito muito grande. De pessoas, sejam mais velhas, sejam mais novas, da minha idade, enfim. É um preconceito que existe e que eu própria já passei. Então, para não ter que me expor a isso, ou para não ter que, principalmente para eu trabalhar com rede social, enfim, para eu não ter que ter esse embate, é uma coisa que eu simplesmente prefiro anular, fingir que não existe. É meu íntimo, eu sei que existe, eu cultuo, eu frequento, mas eu não exponho. E eu percebo isso muito por pessoas, amigos, enfim, ou pessoas da minha geração, que ou fazem muito parecido com isso, ou elas assumem essa personalidade na rede social. Quando eu falo que elas assumem essa personalidade, tem pessoas que, por exemplo, falam muito da religião delas nas redes. E aí, o público delas se torna voltado para essa religião. É um público que fica focado nisso. Tá, entendi. Então, você nicha, porque, querendo ou não, ainda as religiões, elas, obviamente, influenciam muito as pessoas, mas existe muito preconceito entre uma e outra. E aí, se você é, por exemplo, evangélico, fala muito da sua que é evangélico, o outro é católico, fala muito da forma do católico, o outro é umbandista, o outro do candomblé, enfim, tem uma coisa onde os públicos não conversam entre si e aí eles perdem a questão da identificação. Então, o que eu percebo é que quanto mais as pessoas falam da religião na rede social dela, mais elas querem puxar aquele público com elas.
Agora, quando, no meu caso, eu trabalho com vários públicos diferentes, então eu não costumo ficar expondo tanto a minha religião, não tenho problema em falar. Se você me perguntar, super aberta. Mas eu não vou sair falando tanto sobre, porque eu sei que existe muito preconceito. Então, nesse cenário, eu acabo ficando um pouco mais fechada em relação ao assunto. Sou mais profissional, É. o meu Sim. trabalho é outro, meu trabalho Mas- é Exatamente. colocar nas redes sociais, não é expor o que eu sou, Sim. não é verdade? Eu acho que existe uma linha. Exato. Então, ao invés de pôr o seu eu, como falar sobre religião abertamente? Então, como a gente poderia, num podcast, por exemplo, como falar aí da multiplicidade inúmeras, digamos, modos de espiritualidade que nós temos no Brasil? Que é que o pessoal concentra num cristianismo só, mas não é isso, Não, né? é Não muito uma- amplo. é. Eu acho que falta muito esse espaço de debate e um espaço de debate justo, onde a gente tem várias formas, né, várias religiões diferentes, a gente tem várias filosofias de vidas que poucas vezes são comentadas. É o que você falou, é muito focado no cristianismo, mas não é só isso. Porque você pode crer nisso, mas eu posso ser que não creia. E a gente não pode impor isso a uma pessoa. Então, primeiro que a gente tem vários recortes. Se a gente fosse colocar isso num podcast, inclusive, era uma ideia que eu tinha quando eu comecei a pensar em projetos para a faculdade. É que teve a pandemia e isso acabou prejudicando um pouco, né? Mas eu tive uma parte de documentários que uma das minhas ideias era falar de religiões. De ir até pessoas, né, bem instruídas e comprometidas, né, com a religião mesmo, para poderem falar sobre os assuntos, para a gente começar a desmistificar. Um lugar onde a gente teria uma mesa aberta de debates serão pessoas que se respeitam. Então, você pode não ter a mesma fé que eu, mas a gente se respeita e a gente vai ter uma troca bacana. Então, um debate onde tem uma pessoa mediadora e várias religiões, várias pessoas representando as religiões, debatendo um mesmo assunto. Isso eu acho que seria um espaço bacana para falar, por exemplo, sobre religião. Agora, como que eu, Júlia, poderia trazer isso para minha rede social se é uma coisa que eu gostaria de abordar? Eu falo muito em live. Eu acho que live é uma coisa que é muito legal. Então, hoje eu vou falar sobre tal assunto com o pai da Umbanda XYZ, entendeu? E aí eu trago essa pessoa para trazer um recorte para rede social. Amanhã, se eu quero falar sobre, por exemplo, o candomblé, eu chamo uma pessoa do candomblé, por exemplo, para fazer uma live comigo e cada um falando de um assunto. Outro eu vou trazer um padre, sabe? Você consegue trazer isso, se você é uma editoria que você quer seguir na sua rede social, você pode trazer, por exemplo, esse recorte das lives. Você pode ter uma narrativa na sua rede social, onde se você quer falar um tema sobre espiritualidade, onde você não dê nome. Onde você fale sobre espiritualidade sem dar nomes a ela. Então, eu não vou falar de Deus, eu vou falar da minha fé. E a minha fé independe de quem e onde é, entende? Gostei, Nós fizemos interessante. no Chá das 5, lembra? Interessante. Nós fizemos no Chá das 5. Eu tenho um... Como é o nome? Chá da Chá Chá das das 5. Cinco. É um programa que eu coisa tenho. incrível, É uma live. olha só. A Júlia me Ah. ensinando. Nós fizemos, né, o quadro. Eu tenho o quadro do Instagram, Chá das 5, que foi inspirado nas minhas avós e na minha mãe, que desde de pequenininha eu sempre vi as minhas avós e minha mãe sempre proporcionando chás, cafés, e sempre nossos momentos de chás e cafés, sempre tinha conversas sérias, assim, sabe? Sobre a vida, com as avós, com a minha mãe. Então eu sempre gostei disso. O café faz muito relação com a minha mãe, assim. Ela acha que é muito acolhedor e um chazinho acolhedor. Eu vou passar um café pra gente. Eu vou fazer um chá pra gente. É muito acolhedor. Então, desde criança, eu sempre vi isso. E aí, eu me inspirei para fazer o Chá das 5, para ter conversas sobre a vida também, agora Sim. depois de adulta, para um espaço para a gente conversar. Aberto. E nós fizemos o mês da espiritualidade no Chá das 5. Então, para falar sobre espiritualidade por várias vertentes. Então, cada semana eu trouxe um convidado para falar sobre espiritualidade naquele olhar. Então, o convidado foi o João, que é o nosso pai de santo, dono do terreiro 7 Estrelas, que a gente frequenta. Então, nós fizemos uma live juntos, onde ele falou sobre espiritualidade na visão da Umbanda. Aí, na outra semana, eu trouxe uma outra pessoa falando sobre espiritualidade dentro do olhar do xamanismo. Na outra semana, espiritualidade na visão da constelação sistêmica.
Na outra semana, espiritualidade na visão da psicologia. E esse aí, esse podcast, né? Qual era a duração dele? 1 hora de conversa. Poxa, se eu soubesse disso, eu tinha apresentado um colega. Ele está no 5º pós-doutorado. Nossa. Tá? Ele é um judeu praticante. Uau. Eu vou dar o nome dele aqui porque ele sabe do que é. Maurício Waldman. Maurício Waldman, judeu praticante, 5º pós-doutorado. Escreveu muito sobre África, sobre religião. Ele conhece muito a religião. Eu falo para ele, eu chamo ele de Kiko, porque é amigo de infância, que eu digo de infância, que nós tínhamos 5 anos Nossa. quando nos conhecemos. Eu falo, Kiko, você é o rabino da comunidade negra. Porque você é um judeu praticante e conhece tudo. Seria de religião. muito legal um chá da cinco com ele. É um papo sensacional. Ele é louco. Deixa eu falar, porque quem está no 5º pós-doutorado é louco. Não bate bem. Não bate. Tem que querer muito. Mas ele adora. Conhece aí? E eu falo, Kiko, eu gostaria de apresentar. Olha, eu tô com a intenção de tornar o Chá da 5 um podcast. Não. o Kiko- Eu acho isso Olha aí, muito bom. quem sabe então, hein? Tornar o Chá da 5 um podcast. Então, Tô com essa intenção. Pode Olha ser aí, uma pode boa ser. coisa, ou pode ser um Complexo. ou pode ser um tiro no pé, porque de repente o pessoal vai falar: o que esse maluco tá falando aí? falando Quem aí?" é esse cara? Ele aí não é teu lugar de voto, porque ele já ouviu isso. Ô judeu, que aí não é teu lugar de voz. Ah. É muito do julgamento. Tem isso. julgamento. Ele falou, Não é o seu lugar de fala, né? assim, eu só vou no lugar que eu sou convidado, que as pessoas estejam a fim de conversar sobre aquilo. Exatamente. Caso contrário, você quer dar uma palestra? Não. Não. Você quer fazer um negócio? Não. Por quê? Eu não quero. Ele falou, eu não tenho que chamar ninguém. Eu quero o seguinte: tem um grupo lá, aquele grupo tem interesse, vamos lá bater papo, vamos jogar a conversa É fora. exatamente isso. Entendeu? Ele falou, eu tenho essa preocupação porque eu já fui. E veja bem, se você falar, frequenta a religião, frequenta uma coisa, eu não vou falar aqui se ele frequenta ou não sei também, mas eu sei que ele é um judeu praticante. E de repente, se ele fala um negócio desse, a comunidade expulsa ele lá do hebraica, não deixa nunca, não é verdade, ô Zé? Então começa. Mas Mas- assim, é super complicado. E essa questão, assim, até de isso que você falou, da pessoa querer realmente ouvir. Por isso que, trazendo para um recorte de redes sociais, é legal ter um pouco da imparcialidade. Mesmo que você não seja um jornalista, é interessante agir como? Como? Porque se você for trazer um recorte de rede social, ao menos que você queira, é o que eu falei, adotar isso para o seu público, você tem que ser um pouco imparcial nas suas trocas, nos seus posicionamentos, trazendo vários lados diferentes da mesma história e por vários perfis. Inclusive, essa é uma das ideias que falar sobre espiritualidade, falar sobre as religiões de matrizes africanas, seria uma continuidade pro podcast, para prosseguir com ele para próximos episódios. Porque é um assunto que ainda é muito tabu, e ainda é um assunto que muitas vezes não é tão ouvido pelas pessoas. Falta ter voz, falta ter espaço para falar sobre. Agora, vamos lá vamos começar com a Júlia. Estamos terminando o TCC, estamos entregando. Tá, eu tô dando uma olhada aqui um reta pouquinho. Aqui. final, né? Estamos terminando. Aí vem aquela famosa pergunta, né? E aí, né? Qual é o próximo passo? Qual é o projeto, né? Eu vou continuar com o podcast, vou ampliar, né? Essa é a Vou pergunta que não me subir. deixa dormir. A empresa, toda grande empresa nasce na Toma um garagem chazinho, do pai. um chazinho de, Toda grande um chazinho de empresa. camomila, calma, muito. erva doce, faz, né? E aí, né? Toda Então. empresa grande nasceu na garagem do pai. Sempre. Olha, Sempre. as grandes, né? Hoje, as Global Techs aí, Google, Microsoft, tudo nasceu Na garagem. do pai. É muito doido, porque essa fase é uma fase que todo mundo passa e ao mesmo tempo você fala, cara, não é possível que só eu tô passando por isso. Porque a gente não enxerga quando o outro tá vivendo e é um mix de sensações muito doido. Eu tô finalizando meu 2º ano de estágio na Gazeta e assim, por exemplo,
nessa questão profissional, eu não tenho certeza do que vai acontecer. Se eu vou continuar, se eu não vou continuar, porque não tem essa perspectiva de, vou ser Não está efetivada. muito claro isso. Não, eles não têm tanto esse hábito, acho que esse é o termo certo. Muitas pessoas acabam voltando para lá depois de um tempo, mas não necessariamente sendo efetivadas logo de cara. Então, é uma incerteza que eu tenho comigo, do que vai acontecer nesse lado profissional. Em contrapartida, eu já estive mais desesperada, talvez, até o meio do ano. Agora eu estou um pouco mais conformada, porque tá chegando Desespero perto. ou medo? Desespero mesmo. Desespero. Desespero mesmo. De não saber, de ficar aflita. Eu gosto de ter controle sobre as situações. Aí, Bia. Falta. Não, já Falta profissão. voltamos pra Bia. Voltamos pra Bia. Não, ela não propôs de controle. A primeira coisa eu li pra ela, falou, o quê? Existe isso? Nós Ela mais temos, aqui, é ninguém possível. Desespero, eu já desespero. Opa, desespero, controle. Eu gosto que de ter um isso? certo controle sobre as situações. Eu gosto de saber o que vai acontecer, de planejar. Eu sou muito organizada, tanto profissionalmente quanto na minha vida pessoal. Eu gosto das coisas organizadas, porque me trazem mais segurança do que eu vou fazer, de tomar decisões mais certeiras. Então, não saber o que vai acontecer estava me deixando um pouco maluca até o meio do ano. Aí eu vim trabalhando isso na minha cabeça de que, ok, eu preciso me conformar, de que vai acabar. O que acontecer... Preciso me conformar, é bacana. Tem que Não, ela é me conformar. metódica. Ela lembra a minha O filha que não também. tem é remédio, assim. remediado está. Exatamente, entendeu? Não depende... A minha Variável parte... incontrolável, variável que você não controla. Eu sei que a minha parte está feita, mas não cabe a mim decidir o que vai acontecer com o meu futuro agora, entendeu? O que eu posso fazer é ir jogando as cartas desse jogo conforme ele está sendo posto na minha frente, é isso. E direcionando quem vai decidir teu seguro, né, Exatamente. teu futuro, né? Falar assim, ó, é comigo, hein? Olha, É. olha lá. Mas assim, eu não tô tão preocupada, posso falar Sim. dessa forma, porque querendo ou não, eu tô com a minha empresa. Sim. E é uma coisa que eu tô gostando muito. Foi uma área que eu não queria no início, eu não queria trabalhar com rede social, não procurei essa área, apesar de sempre gostar dela. E é muito doido, porque até o jornalismo foi isso. Eu não pensei em jornalismo logo de cara. Apesar de ter decidido ele muito cedo, eu decidi no primeiro ano do ensino médio, que era jornalismo e era Casper, não tive outro pensamento nesse meio tempo. Determinada, isso Você que é. viu? Nada. Mas no começo, antes de eu bater o martelo de ok, vai ser isso, eu pensei em relações internacionais, porque eu sempre gostei de viagem. Eu pensava que eu só ia conhecer culturas diferentes, mas não é bem assim que as coisas só acontecem. Eu pensei em direito, porque também acho uma área muito legal. Mas ao mesmo tempo, teve uma feira de profissões no meu colégio na época, e eu me inscrevi para várias palestras, todas foram canceladas e colocaram comunicação no lugar. Eu falei, ok, né, vamos assistir então a palestra de comunicação. E aí eu me apaixonei pelo jornalismo. Vox E- Populis, Vox Populi, Vox Dia, né? Não Voz tive do povo como é a voz de fugir. Deus. Mas a minha mãe sempre falou que ela achava que eu tinha que seguir pro jornalismo, que era uma área que combinava comigo. Desde pequena eu gostava de gravar vídeo, de falar, de fingir que eu tava num tutorial de maquiagem e ficar gravando e postando nas redes sociais. Ela sempre me deu esse espaço de liberdade de criar. Obviamente, ela sempre tava por trás, né? Porque a internet é muito maldosa. Sim. Mas nunca me proibiu de nada, nunca me podou de nada. E isso foi uma coisa que desenvolveu muito em mim. Quando era, sei lá, uns... Sua mãe pregou em você o teste vocacional. Foi isso? Eu já sei o que você vai ser. Já sei, mãe é mãe. E quando a gente... Mas, Bia, Bia Não, e legal. vou para as duas. Falando em você já querendo fazer um podcast, o jornalismo e né, o marketing, gênero, vamos chegar até do marketing digital, todos eles caminham de um modo único para o universo da internet. Sim. Não tem como, né, você fugir dessa tendência, né? Até um dia num local aí tava o Karnal, né? Ele falou, olha, eu não gosto, ele mesmo falou, eu não gosto desse meio, né? Que ele falou da questão da individualização, a situação toda. Mas o mundo caminha desta isso. forma. Você tem que se render. tem que se adaptar. Você tem que se Tecnologia. adaptar, né? Então, vou fazer jornalismo, eu esqueço. Vou fazer podcast, eu falo, não tem jeito, é tudo caminhando. Tanto é que quando foi pra eu decidir assim, eu sempre gostei do audiovisual. E quando falavam jornalismo, eu subentendia que eu ia ter que ficar na redação. Eu falava, pelo amor de Deus, eu não vou ficar em redação, eu não gosto de ficar... Eu gosto de escrever, mas é muito doido, eu gosto de escrever aquilo que eu vejo sentido em escrever. Então,
se as coisas me marcam, se é pra pessoa que pra mim faz sentido, eu vou ser uma ótima escritora. Vai ser lindo, você vai se emocionar, porque vai sair do coração. Agora, se eu tiver que escrever no modo automático pra entregar, porque tem prazo, porque tem... Não funciona. Então, pra mim, por exemplo, o jornalismo nesse ponto não funciona direito. Por isso que eu ficava um pouco receosa ainda do será que eu vou pro jornalismo, será que eu não vou pro jornalismo? Por exemplo, eu acho que você não se vê uma repórter. Não. Não. Ao menos que seja de uma área de entretenimento. Sair com o bloquinho, né? Não. Hoje não tem bloquinho, mas vamos lá. Se for hard news, Tablet. hard news, assim, eu poderia passar pela experiência. Eu sou Sim. muito aberta a viver as coisas, Sim. porque eu acho que tudo agrega. É lógico. Mas falar, olha, para daqui 10 anos eu me vejo trabalhando num jornal nacional, por exemplo, ou num jornal grande, você entende o que eu quero dizer? Não consigo me enxergar, porque eu sou uma pessoa muito sensível. Então, eu, por exemplo, evito muito ficar vendo muita matéria jornalística nesse mundo que tem muita maldade, tem muita tristeza acontecendo. Choca Questão demais. da guerra, Sim. por exemplo. Eu não consigo ficar vendo as matérias. Eu leio sobre, vejo as informações, mas eu não fico entrando muito naquele mundo porque eu sofro com isso. Então eu vou ficar numa bolha onde eu vou me afogar ali sabendo das minhas limitações nesse aspecto, sabe? É porque jornalismo de escrever artigo, né, que tem o nosso, um exemplo, tanto eu quanto o Pedro, mas tem que entregar a matéria hoje porque vai ter, no meu caso, né? Sim. Se eu tenho que preparar a matéria hoje para ser amanhã. Exatamente. Então, mas é que a gente já está tão predisposto a fazer isso que automaticamente você fica olhando o que está no jornal. Ah, sim. Você, Você tem que você por já exemplo, entra nisso para Num preparar. piloto automático, É né? meio automático, né? O forçado, que não é o seu caso. Mas de qualquer forma, nunca um dia é igual ao outro. Sim. Sempre é Jamais. completamente diferente. E esse, Totalmente. eu passei por tudo que você possa pensar desse jornalismo. Tá? E assim, como eu falei, desde o início nós não tínhamos o computador. Então, como é que você montava um jornal? Você não tinha os programas do computador, você não tinha, na época, o PageMaker, ou todos esses aparatos aí do Adobe. Você não tinha nada daquilo, você não tinha coisa nenhuma. Você tinha um estilete na mão, fazia o tal do pestap, era composição, fotografava, você ia lá, você tinha que cortar, colar a letra, isso, aquilo. Porque no dia seguinte o jornal tinha que estar na rua. Sim. Além de tudo, você tem que criar as coisas. Então eu passei assim de jornais, vamos dizer assim, ditos sérios, para jornais ditos fakes. Porque eu passei por notícia popular. Quem passou por notícia popular teve, não é verdade? Falar que tinha um bebê diabo. Que depois tinha que dar fim no bicho. E aí, o quê? O ET de Varginha abduziu e levou o coitadinho embora. E aí nós ficamos o quê? Explorando o ET. E assim, e aí. Mas você tinha, mas vendia. Aquilo era legal. Era bom pra gente? Era divertido. Só que chega numa hora que você fala, tá, mas não é isso, não é a real. Não é? Só que é uma coisa para vender jornal, só isso. Não tem uma linguagem chula, né? Que, ao invés de você falar, o cara deu um tiro, não. Tomou um pipoco, sabe? Quer dizer, você tinha que usar a palavra. Então, mas eu passei por tudo até falar, olha, é aqui que eu quero me encontrar. E eu acho que é isso. É isso, 100% isso. Né? Quando eu Sentar numa mesa, se você não experimentar o que está Não na tem como. mesa. Quando eu entrei no meu primeiro trabalho, eu falo, eu tive um chefe que foi incrível. Foi meu primeiro chefe, assim, da vida. E ele me deu muito espaço. Muito espaço para eu me descobrir como profissional. Porque, na verdade, eu entrei para trabalhar como auxiliar de sala de aula. Num programa bilíngue num colégio. Eu tava procurando estágio, tava desesperada já no segundo ano. Eu falei, gente, não é possível. E como eu comecei a faculdade um mês depois que começou a pandemia, as vagas, muita gente acabou sendo demitida, teve todo aquele caos do início, então eu não consegui uma vaga logo no começo e eu não queria a redação. Então isso já era um ponto muito complicado. E aí, enfim, quando eu consegui essa vaga de emprego, é num colégio que eu me formei, mas eles estavam precisando de gente para ficar em sala de aula para ajudar as crianças no programa bilíngue que eles estavam na época, né, instaurando no colégio. E eu falei, bom,
Tô fazendo Jornalismo nada? é isso, Bora né? lá, gosto de criança, bem, a gente jornalismo é entra. isso E gosto mesmo. de inglês, útil e agradável, porque Tô dentro do jornalismo. eu me formei super cedo em inglês, com 16 anos, então assim, já falei, bom, posso colocar até em prática. Comecei com isso, só que eu sou uma pessoa, eu falei, eu gosto de experiência. É. Então ele falava, ai, a gente tem um web show aqui, bilíngue, que vai pro YouTube. E a roteirização, você pode dar uma lida aqui no roteiro? Eu falei, eu posso escrever o roteiro? Porque ele fazia de qualquer jeito. Eu falei, deixa eu fazer o roteiro. Eu passei mais de um mês, todos os dias, ficando a hora extra pra mostrar pra ele que eu queria realmente. Até a hora que ele falou, não, tudo bem, escreve o roteiro então. E aí eu comecei a fazer o roteiro do programa. Nasceu jornalista. Tem jeito, filha. Já pegou a doença, pegou. Peguei, né? Já vim com o mosquitinho, já tinha picado. Ela falou assim, Nenê, dá licença, peraí, deixa eu fazer o roteiro aqui rapidinho. que eu tô terminando só o meu trabalho. E aí eu comecei a fazer a roteirização do programa, que era muito legal, porque era um programa que era pra criança, então que é uma coisa que eu já gostava de, né, fazer essa linguagem um pouco mais infantil, então era divertido. Sim. E era programa temático. Ah, então vai ter um programa que vai falar do Rei Leão. Como que a gente vai trazer o Rei Leão pra ensinar pras crianças vocabulário? Sim. Aí eu tinha que linkar tudo. Então vai ter um quadro que era tipo aquele arte-ataque. Então vai ter, tem que desenhar não sei o quê. Gente, eu não tenho habilidade nenhuma. Meu chefe falou, não, faz aí, vai você falando que você é boa falando também, e as crianças gostam de você. Aí eu tinha um quadro dentro do programa que eu mesma roteirizava. Era uma loucura. E ele falava que era bom eu fazer. Vendeu um peixe lá dentro. Você viu? Acho que eu nunca vou ter uma lábia tão boa na vida de novo. É que agora você Ela tá mais entrou- consciente. É. Você fala, Ela "Nossa, o que entrou, que eu ela, fiz?" ela entrou na sala de aula, era para falar hello, né? Para as crianças. Depois ela saiu o quê? Fazendo todo o material. E aí O chefe você começou... não mandou embora, não, Jamais. né? Ah, tá. Tá no meu coração. Não, só... E aí eu falei pra ele, depois que eu consegui ter o quadro lá dentro, fazer o roteiro, né? Eu comecei a participar das gravações juntos pra tipo, vamos escolher fantasia. Vou escolher fantasia junto. A gente começou a ter essa interação e trabalhava em dupla. Então era muito legal. A gente tinha uma troca incrível. E aí chegou uma hora que eu falei, então, o que você acha de criar um Instagram? Eu nunca tinha me colocado pra trabalhar com o Instagram efetivamente. Até então eu fazia muito pro meu pessoal, porque durante a pandemia, pra eu não pirar na batatinha porque eu não tinha o que fazer, eu comecei a criar conteúdo de maquiagem, que eu sempre gostei de fazer maquiagem, e eu criava pra Instagram, pro meu próprio. Então eu tinha muito domínio das ferramentas. E aí eu falei, por que a gente não cria? Aí ele, Ju, você não vai ter tempo. Eu falei, eu vou. Aí minha amiga falou, né, minha dupla na época, ela falou, não, a gente consegue, a gente faz, não sei o quê. Aí a gente marcou uma reunião com o marketing da escola, porque tinha que pedir autorização. Aí chegou na coordenação, da coordenação chegou na diretoria, a gente teve uma reunião lotada e tudo online. E aí a gente explicou, a gente montou uma apresentação, como que a gente trabalharia, que isso não afetaria, enfim, uma loucura. Criamos o Instagram do programa. E aí começou a ser muito legal, porque os pais começaram a acompanhar a rede social, e aí eles queriam que os filhos participassem. Então aí começou um quadro onde as crianças faziam parte do programa junto, coisa que antes não tinha. Eles faziam questão de assistir semanalmente, era todo domingo, né? Então, religiosamente, de domingo, as crianças estavam lá assistindo aos episódios, comentando, chegava na escola, era assunto. Aí, como tinha esse quadro que era um arte-ataque, por exemplo, eles mandavam foto para postar no nosso Instagram. E foi uma coisa muito legal, porque esse período foi meio que volta da pandemia. As crianças ficaram um ano afastadas da escola. E quando elas estavam voltando, foi quando esse projeto estava realmente mais assim... forte, se a gente pode dizer. Então foi muito legal. E aí foi onde eu realmente me encantei pela parte de rede social, onde eu falei, cara, eu gosto disso, porque eu gosto de lidar com o público. E eu gosto de dar voz a eles de alguma forma. Então, eles podem ser que não estão no programa efetivo, mas eles conseguem participar de uma outra maneira. Eles se sentem ouvidos e representados. E aí você ficou, por exemplo, lá na escola durante esse tempo de pandemia? Fiquei comecei em fevereiro de 21 e terminei em dezembro. Foram 11 dezembro. meses. Tá. E só que você agitou. Pelo que eu vi ali, você chegou para falar hello, Sim. foi... Causou. Monopolizou todo o colégio, pegou todo mundo, diretor, conselheiro, isso, aquilo, botou lá, fez uma fusarca tremenda. E aí você levantou o barco e falou, bom, estou indo para a Gazeta. Hello. Como é que foi muito Eles doido. mantêm isso? Como é que faz? Porque foi assim, eu Porque você largou todo larguei todo mundo. Quando chegou o fim do ano, eu não procurei a Gazeta, foi muito doido. Eu não mandei currículo, porque eu tava
gostando do que eu tava fazendo. Tava cansada, é óbvio, porque era muita coisa. Eu, obviamente, peguei o mundo, falei, entra aí nas minhas costas que eu aguento. Tá tudo bem. E aí eu tava exausta, mas eu gostava muito do que eu fazia, eu me divertia. Era um trabalho que era divertido. Lidar com as crianças, fazer essa parte da gravação. Porque eu tinha o lado do jornalismo, eu também tinha o lado onde eu podia ser criança. Onde eu brincava junto, onde eu dava aula pras crianças de inglês e me divertia de alguma forma. Então, eu não procurei trabalho. E aí, abri uma vaga na Gazeta, em outubro, uma pessoa que na época não era minha amiga, hoje em dia é super minha amiga. E ela falou assim, olha, lembrei de você por conta das coisas que você posta no seu Instagram, tudo que eu postava de maquiagem, e vai abrir uma vaga no Você Bonita, pra rede social. E eu quero te indicar, posso? Aí eu fiquei, gente, como assim, do nada? Tá bom, né? Tipo, tá aqui meu... Pra falar a real que eu não tava com o currículo feito. Eu tive que fazer um novo currículo pra mandar pra ela, porque eu não tava realmente mandando nada. Aí me chamaram pra entrevista, porque eu já tinha tentado uma vaga no final de 2020. Eu não passei no processo seletivo, acabaram deixando. Aí no final desse ano eu falei, gente, assim, do nada, não sei o que vai rolar, mas tudo bem. Fiz todo o processo seletivo. Eu descobri, numa segunda-feira que eu tinha passado na Gazeta, na terça recebi uma promoção de trabalho lá dentro. Pra, né, tipo, crescer lá dentro do colégio. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Porque são 2 mundos diferentes. Aqui eu já tenho um pouco mais de conhecimento, porque eu já tô acostumado, tô 1 ano trabalhando. Mas também é isso. Eu não vou ter muito pra onde crescer além disso. E aqui vai ser um mundo diferente que eu vou explorar e me conhecer como profissional. E eu acho que eu tô no momento de viver isso. E aí foi quando eu tomei a decisão de vir pra Gazeta. Quando eu saí, eles continuaram com o projeto ainda em 2022, mas acabou ficando turbulento, porque a rotina voltou 100% normal. Então, eles não tinham, às vezes, tanto tempo de preparar um roteiro, de organizar o tempo que eu tinha para isso, eles não tinham essa pessoa para fazer. Então, hoje em dia, está um pouco mais estagnado esse projeto, eles fazem de uma outra forma. Tá ótimo. Eu sei, a gente tá em cima da hora. Semana retrasada, acho que até cheguei a comentar com você que foi muito legal, que eu tinha tem uma jornalista também, uma colega jornalista, ela era assessora de imprensa, perdão, secretária, assessoria, ela fazia assessoria de imprensa, mas ela era a secretária pessoal do ex-prefeito Bruno Covas. Caraca. Né? Aí, assim que o Bruno faleceu, mudou toda a coisa, e a Maria Clara falou, o negócio dela, ela falou, gosto de trabalhar com isso, gosto de criar, e gosto muito de criança, e ela tinha já um projeto, ela falou, quer saber, chega de política, eu vou tocar o meu projeto. E há pouco tempo ela criou essa revista que chama Revista Qual é? Não sei se vocês conhecem. Você comentou comigo. E essa revista é muito legal porque é feita por crianças, né? Então são jornalistas, então toda edição tem um grupo novo de crianças. Então, e é assim, é uma bala mistura, né? Crianças de escola, então ela pega escola municipal, escola estadual, escola particular, e junta todos eles, classe A, classe B, classe C. Fala, bom, vocês são os profissionais. Aqui não existe diferença. O que existe aqui é união. Vocês vão fazer a revista. E ficou muito legal. E eles queriam fazer E ela falou, olha, eles querem fazer uma entrevista. Como você. Eu estava acostumado a entrevistar. Nunca ser entrevistado, muito menos por criança, né? Porque é um perigo. Criança fala a verdade. Fala a verdade, te põe numa saia justa. E aí, na semana, teve aí, eram 5, 6 crianças, até tá agora, ela colocou nas lives, colocou nas redes sociais. E eu gostaria que esse projeto aí, de repente, você passasse para sentar. Com certeza. Ela está aqui atrás de nós também, muito legal. É super um prazer. E é um papo muito bacana. E eu acho que o que ela faz é legal. Ela não tem. Então, tinha uma menininha que estava aqui, ela falou, só que para a menininha, quando for responder, olha e olha para ela, então esquece a câmera, porque ela é surda. E ela estava sem sem a tradutora de Libras, a menina. Estava sem a tradutora, porque ela é surda de tudo, sem a tradutora de Libras. Mas ela lia os lábios. Então ela falou, não precisa fazer aquele negócio, nada. Precisa fazer isso, ela entende,
Não, ela é pequena, 7 anos de idade, aquela criança. E ela estava sentada nessa cadeira. E eu bati o papo e ela começou a. Ela gostou do negócio. Gostou do negócio. E as crianças aí falaram, eu quero ser isso, eu quero ser. E começaram, porque tudo isso aqui virou matéria para eles colocarem na coisa. Muito legal. Muito legal, Nossa, muito significativo. muito bacana. Ô, Júlia, nós estamos chegando em cima da hora. A Bia, a Júlia passou, então? Passou. Ela está bem. Psicologicamente, Maravilhosa. a doutora psicóloga, psicologicamente ela está bem. Sim. Não tem problema de crises, né? E crises, esses lances de existencialismo. Você acha que ela está bem? Está bem, Qual é o signo também influencia nisso? totalmente. Ah, é? Opa, vamos ter que ter um programa disso. Vamos hein? falar sobre Olha, astrologia agora. você sabe vamos que ter isso dá falar mais sobre ibope que é brincadeira. Você é do signo? Aries. Ah, você é Ares. Metódica. Metódica. Para de decepção, né, velho? É uma Você é Aquariana. Célio, Sagitariano maluco. sagitariano. Maluco, lógico. Eu sou de câncer, né? E eu tenho Seu um cara. relacionamento com uma pessoa de Áries. Ah, É. conhece bem. Conheço. Patrícia, não é a sua mãe. Conheço. Ela não é de Áries. Minha mãe é de Virgem, mas o ascendente dela é em Áries. Áries é problema. É solução. Áries precisa assim, urgentemente de um psicólogo. É verdade. Precisa urgentemente de um psicólogo. Tá? E não dá certo com o canceriano. Porque o Ares é prático. Tá tudo certo, tá tudo arrumado, é tudo Mas prático. quantos anos de casado, Pedro? Eu? 42. Então acho que dá muito certo. É o seguinte. Fala quem pode e obedece quem tem juízo. Como na Eu minha. não tenho dúvidas. Eu sou casado com a aquariana, ela fala, eu cumpro. Não, lógico. Que nós temos que fazer, certo? Ficou perfeito. Eu tenho juízo. É lógico. Ó, Ju, o papo tá muito legal. Eu acho que dá para fazer vários programas a respeito disso. Inclusive, eu acho que ficou faltando muita coisa aqui para colocar. Com certeza. Né? Olha, nós ficamos aí de falar justamente, e eu acho que dá até para a gente marcar, se for legal para vocês, Sim. talvez até para a próxima semana. Aqui você falou muito sobre tabus. Sim. E nós não comentamos isso. E eu acho que isso daqui é alguma coisa que tem que ser dito à exaustão. Com certeza. Falar e falar cada vez mais. Com certeza. Né? E a gente está aberto realmente para tudo isso aqui. Gostaria de convidar que você viesse outras vezes Muito aqui. obrigada. Foi incrível. Passou o nervosismo. Ah, O bate-papo foi ótimo. Muito obrigada por darem esse espaço pra gente. E com certeza estarei de volta. É só marcar a data. ótimo. Bia, você volta? Com certeza. Oh, valeu. Nossa. E nós vamos falar isso daqui, ó. Eu acho que outra coisa que tem que se falar é muito sobre as religiões, tá? Sim. Respeito entre religiões. Nós temos que fazer um programa até interreligioso aqui. Concordo Porque, super. por que não? Aqui, ó, eu tenho uns freios aí que eles vêm aqui de vez em quando, os freios, o pessoal do CEP, eles vêm pedir doação. Não, tem um povo da rua, não sei o quê. E o freio é muito legal, porque chega na sexta-feira, eles vieram aqui, trouxe aí ele falou, eu venho com a minha trempa, e tocaram violão, e cantaram, eu sou poeta também, isso, aquilo, porque a gente faz sarau da Trianon, e os freios vieram, eu acho que é legal. Aí, né? Saúde Ordem mental franciscana, dentro do ele senta contexto aqui, religioso. vai é todo importantíssimo. mundo. Bom, enfim. Né? E Rapaz, eu acho que é bala mistura, né? é o sarau dialogado. Por que não? Diácono. Diácono, é do outro lado. Lá. Tá bom, vamos terminando então o Metrópole Foco de hoje. Lembrando que esse programa tem oferecimento de Sicredi, primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. E agora você vai ficar aí na sequência com a programação da Rádio Trianon e nós voltamos amanhã. Amanhã, sim, tem o Sarau da Trianon. Vamos lá?